Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Quantos aqui estão alegres com o Senhor Jesus? Diga amém. Diz assim: nessa noite, Deus vai falar comigo. Amém? Coloquei o título nessa mensagem, sendo um agente de transformação. Amém, irmãos? Deus, Ele tem chamado a igreja para ser agente de transformação. Nós temos que levar transformação à sociedade. Às vezes muitos se preocupam, né? Se entrar, pensa que nossa solução, a solução de todos os nossos problemas seria a política. Até ontem eu falava sobre isso. Mas a solução do Brasil não é uma solução política. Se a Dilma tivesse perdido e o Aécio tivesse ganhado, estava da mesma forma. O problema nosso não é política, é uma posição de igreja. É a igreja que é a solução do problema do Brasil. O Brasil necessita da igreja se posicionar como a igreja do Senhor Jesus. Amém? E nós temos que nos posicionar. Então, como posicionar? Sendo agentes de transformação. Levar a transformação por onde nós vamos passar. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, meu irmão. Você é um agente de transformação para essa geração. Amém? Agora fala assim: eu sou um agente de transformação para essa geração. Irmãos, Deus tem nos chamado para mudar a situação dessa geração. Deus não levantou você, não tirou você de onde você estava à toa, simplesmente por tirar, mas Ele te chamou para mudar a situação da sua vizinhança, da sua família, dos seus colegas de escola, dos seus colegas de trabalho. Deus te chamou para mudar a situação dessas pessoas. Amém? Você não está aqui por acaso, você não veio aqui por acaso, você está aqui para ser agente de transformação na vida de pessoas. Amém? Quantos creem, diga amém. Irmãos, tudo necessita de transformação. Uma árvore que você planta, ela precisa de transformação. Amém? Quantos irmãos já viram assim, chega lá, coloca a semente, aí a árvore nasce um brotinho, né? Depois uma primeira folhinha, uma segunda folhinha, e ela vai transformando ao longo do tempo e se torna uma grande árvore. Amém? E para haver uma boa transformação, sempre vai ser tem que ser uma semente, conforme a semente será a planta. É verdade ou não é? Se você colocar uma semente sadia, uma semente boa e plantar, com certeza a árvore ela vai crescer como uma árvore boa e sadia. Mas se você pegar a pior semente, a semente xoxa, ela vai começar uma planta atrofiada, né? Ela vai tendo uma transformação contrária. E aí ela não dá em nada. Mas a árvore sadia, ela dá bons frutos. Amém? Sim ou não? Bons frutos. Mas tem árvore que a semente é tão ruim, quando ela cresce, ela não dá fruto, não dá nada. Isso em várias questões. A natureza em si, ela tem muitas transformações dentro dela. Eu lembro que eu passei a minha infância na fazenda. Fui criado na fazenda e até os 10 anos eu fui criado na fazenda. E na fazenda, bem no fundo da minha casa, passava um córrego. E da certa época do ano, aí apareciam uns girinozinhos, pretinho, de rabinho, e sem patas, sem nada, mas eles nadavam. E com o passar dos dias, saía as duas patinhas da frente, depois as patinhas de trás, ia trazendo uma transformação naquele pequeno girino. O rabo caía, ele transformava num sapo. Uma transformação difícil, né? Mas era assim. Mas muitas vezes eu mais meus irmãos tentamos ajudar aqueles girinos. Nós fomos lá e tiramos o rabinho dele antes da hora. E não funcionou, a transformação não funcionou. Ele saiu antes da hora e ele morreu. Os girinos morriam tudo, nós tirávamos os rabinhos dele, morria. Então,
Da mesma forma, se você vê uma borboleta, o casulo vem primeiro, e aí depois a borboleta vai fazendo força com as suas asas e vai saindo do casulo aos poucos e até se tornar uma borboleta. Mas se você for ajudar nesse período de transformação, o que acontece? A borboleta ela não vai ter força na asa e ela vai morrer também. Então, existe um período de transformação, com o tempo é que vai transformando. E até na vida do cristão, ele passa por processos até chegar à grande transformação daquilo que Deus requer da igreja. Nós precisamos passar por períodos e ter o nosso crescimento. Irmãos, nós devemos buscar a cada dia e nos transformando até a estatura do varão perfeito. Essa é a vontade de Deus. Irmãos, quando se fala estatura do varão perfeito, está falando de uma alimentação, de um crescimento, não de um crescimento humano, mas de um crescimento espiritual. Nós temos que alcançar a estatura do varão perfeito, mas não na parte física que Deus está falando aí, mas é na parte espiritual. Amém? Amém? Quantos estão entendendo? Diga amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nós devemos buscar cada dia sendo transformado. Não tem como você transformar essa geração se primeiro você não for transformado. Então começa por mim e começa por você. Nós primeiro nos transformamos para transformar pessoas. O chamado de Deus para as nossas vidas é esse. Nós temos um chamado para participar da transformação dessa terra. Nós temos o chamado de Deus para participar da transformação da humanidade, da igreja. Esse é o chamado de Deus. Como está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Então nós temos que levar esse evangelho da transformação. Amém? Diz assim: eu tenho que levar o evangelho da transformação. Amém, irmãos? Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Irmãos, eu não posso transformar ninguém, você não pode transformar ninguém. Quem que transforma é o evangelho, é a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Nós temos que levar essa palavra, porque ela realmente traz transformação. Amém? Abre suas Bíblias, Jeremias capítulo 1. Aleluias. Jeremias capítulo 1. Versículo 4. Aliás, versículo 8. Pode ser mais para frente um pouquinho, vamos só no versículo 9 e no versículo 10. Só os dois versículos. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então, estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. E disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Amém? Irmãos, o que Deus está falando aí? Que nós devemos ser agentes de transformação. Ele diz que coloca sobre a nossa boca a palavra dele. Amém? Quantos tem a palavra do Senhor na sua boca? Diga amém. Diga glória a Deus. Amém? Irmãos, Jeremias é um profeta. Mas Jeremias, na verdade, ele não era profeta, pastor Eduardo. Ele era filho de sacerdote. Ele não tinha nada com profeta. Mas quando ele recebe o chamado de Deus para transformar, através da palavra profética, aquela geração, ele fala assim: mas Deus, eu não sei falar direito.
eu só sei ser sacerdote, eu fui criado no templo, eu conheço as coisas do sacerdócio, eu não sei como ser profeta, eu não sei falar como profeta, a minha missão é outra. Mas aí o que Deus fala para Jeremias? Eu vou colocar na sua boca as minhas palavras. Amém? É o que Deus está falando para você nessa noite, meu irmão, que nesses dias Ele vai colocar na sua boca a palavra dEle, não a palavra de homens que não traz transformação, mas a única palavra que traz transformação na vida das pessoas, que é a palavra de Deus. Amém? Quantos recebem essa palavra, diga amém, diga glória a Deus. Irmãos, Deus, Ele chama Jeremias para mudar aquela geração, para mudar a situação daquela geração. Jeremias sendo filho de Ilquias, que era um sacerdote do templo, mas Deus fala: eu vou te fazer, vou transformar a sua situação, eu vou transformar a sua vida. Você não vai ser um sacerdote, mas vai ser um profeta dessa geração. Irmãos, Deus tem chamado você não para ficar aí da mesma forma que você é, assim como foi seu pai, assim como foi sua mãe, mas vai mudar a sua história, vai te fazer um profeta dessa geração, alguém que vai mudar a história dessa cidade e desse estado e desse país. Amém? Quantos recebem essa palavra, diga amém. Aleluia. Deus tem nos chamado assim como chamou Jeremias. Falou: Jeremias, de hoje em diante, você vai ser o cara, você vai derrubar, você vai quebrar, você vai arrancar, você vai fazer transformação. Amém? Mas também, não é só coisas ruins que você vai fazer, Jeremias. Você também vai edificar, você também vai plantar, você também vai mudar situações. Amém? Irmãos, Deus tem nos chamado para mudar a situação de todos que estão em nossa volta. Nós não podemos ser complacentes com as coisas que acontecem do nosso lado, não podemos ser indiferentes com o que tem acontecido do nosso lado. Nós somos a igreja do Senhor Jesus, nós não somos qualquer um. Deus nos chamou para realmente fazer a diferença. Irmãos, nós não somos comum. Amém? Muitos cristãos nesses dias têm se comportado como se fosse comum. Irmãos, meu irmão, você não é comum, você não é qualquer um. Amém? Você não está aqui por acaso. Você não veio aqui só porque o seu colega te chamou, mas foi o próprio Espírito Santo que te incomodou e te trouxe até este lugar para realmente fazer a diferença. Amém? Ontem eu ainda falei sobre nossa geração, sobre a promessa que tem sobre nossa geração. Irmãos, se nós não tomarmos atitude, o que tem para nós, o que Deus tem para nós, vai passar para as próximas gerações. Amém? Não que as próprias gerações tenham as bênçãos delas, mas nós temos a nossa, então nós temos que ter atitude diante das nossas promessas. Amém? Irmãos, nós servimos um Deus, em primeiro lugar, Ele é transformador, é um Deus que transforma. Nosso Deus, Ele não é um Deus que fica parado, mas é um Deus que transforma. Desde o primeiro versículo da Bíblia, Deus, Ele começa transformando as coisas. Amém? Como é que diz lá em Gênesis 1? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Ele começa a trazer a transformação. Aonde há trevas, Ele traz o quê? Traz luz. É assim que foi nas nossas vidas. Onde tinha trevas, Deus entrou e trouxe luz. Amém? Nosso Deus é um Deus transformador, irmãos. Nosso Deus, Ele pegou o pó da terra e começou a trabalhar o pó da terra. E foi trabalhando, e sabe o que saiu? Saiu eu desse jeito aqui, irmãos, amém? Abençoada. Aí você vê que trabalho mais bem feito que Deus fez. Amém? É assim, é um trabalho de transformação que Deus faz. Amém? E esse trabalho começa assim. Irmãos, minha mãe conta que quando ela era solteira e ia casar, né, ela tinha, toda mulher, né, que tem sua melhor amiga, né? E a gente não era crente ainda, não era evangélico. E ela falou para a amiga dela assim:
minha amiga, quando eu tiver um filho, vou te dar ele para você ser a madrinha dele. Amém? E aí minha mãe pega, casa, a minha prima também casa, mas aí nasceu o menino, e o menino era eu. Então, aí ela foi visitar o menino, chegou no hospital, minha mãe lá deitada, lá na cama, e a minha prima olha lá e fala assim: que gracinha da madrinha. Sabe o que aconteceu? Minha mãe começou a chorar, pensou que estava abusando dela, mas disse que nunca viu um menino tão feio daquele tanto. Nossa Deus, isso que era feio demais. Aí, minha mãe chora lá, mas o que Deus faz? Ele pega aquele menino careca, sem dente, e chorão, né? E vai transformando ao longo do tempo. Por quê? Porque nosso Deus é um Deus de transformação. Aí a gente cresce, fica cabeludo, barbudo, com dente, né? E essa transformação começa a acontecer de novo, você vai ficando careca, sem dente, da mesma forma. É o ciclo da transformação que Deus faz na vida da gente. Mas é dessa forma, porque Deus é um Deus de transformação. Amém? Deus, Ele pega o cego e dá vista ao cego. Ele pega aonde há trevas, Ele chega e vai haver o quê? Luz. Porque Deus, aonde Ele chega, há transformação. Amém? Ele pegou você e eu, que estava lá nas trevas, nas lamas, e trouxe, limpou, nos deu vestes novas, nos abençoou. Amém? Quem aqui é abençoado do Senhor? Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Então aplauda o Senhor bem forte, porque você é um abençoado. Aleluias. Louvado seja Deus. Amém. Irmãos, às vezes você fala como Gideão, né? Eu sou o menor da minha casa. Como Jeremias, eu não sei falar direito. Mas Deus pega o pequeno e transforma em grande. Amém. O nosso Deus, Ele é especialista em transformação. Ele pega um simples pastor de ovelhas e coloca no trono de Israel. E coloca no trono. Amém? Assim será na sua vida. Eu não sei a sua situação, eu não sei como você está pensando de si mesmo, mas o que eu sei, sabe o que é? É que Deus pode transformar a sua situação. Às vezes na sua casa ficou uma situação difícil nessa semana, às vezes você teve dificuldade financeira, problemas de saúde, mas aonde Deus chega, Deus traz transformação. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, na Bíblia tem várias histórias de transformação positiva, transformação negativa. Eu queria falar para você várias histórias negativas também, não é só positiva não. Lá em Juízes conta a história de um homem. A Bíblia fala que Sansão, filho de Manoá, não cita o nome da mãe dele não, a Bíblia não cita o nome da mãe de Sansão, mas cita que ela era estéril, e ela não podia ter filhos, mas ela pega e ela recebe a visita de um anjo do Senhor, e ele promete um filho para ela, mas só que esse filho seria alguém que iria mudar a situação de Israel, ele ia ser nazireu de Deus. O que é nazireu? Alguém separado para um trabalho, alguém separado para um serviço. E aquele homem tinha várias coisas que ele não podia fazer. Não podia cortar o cabelo, ele não podia beber bebidas fortes, ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia fazer várias coisas. E ele não podia se juntar ao povo inimigo. E aquele homem, com o passar do tempo, foi crescendo, e foi a transformação negativa na vida dele foi acontecendo. Ele passou o quê? Brincar com o pecado. Sansão, ele começou a fazer pouco caso da bênção que Deus tinha para a vida dele, da unção que estava sobre a vida dele. Ele não fez caso. Irmãos, o que mais me preocupa na igreja desses dias é que muitos não têm dado valor na unção que têm recebido na sua vida.
tem levado a sua vida espiritual de qualquer jeito. Irmãos, eu não estou aqui para te dar lição de moral, eu não estou aqui para falar que eu sou o melhor, mas eu estou aqui para falar a uma igreja que juntos nós devemos trazer a transformação dessa geração. E nós não vamos transformar geração nenhuma se nós levarmos a nossa vida de qualquer maneira, levarmos nossa vida com Deus de qualquer jeito. Deus, Ele quer de nós posição. Irmãos, aquele homem, Sansão, ele não tinha uma posição, ele não se posicionava como homem de Deus, não se posicionava para desenvolver aquilo que Deus tinha para a vida dele. Alguém que foi levantado para libertar Israel das mãos dos filisteus. Sansão era dessa forma, assim como eu, como você, que fomos levantados para libertar essa cidade da mão do inimigo. Amém. Nós somos levantados para isso, e não podemos fazer como Sansão, levar a nossa vida espiritual de qualquer jeito, levar a nossa vida de qualquer maneira. Deus, Ele tem nos chamado e tem propósito para as nossas vidas. Você, como eu falei aqui no início, não é qualquer um. Deus tem te levantado, Deus tem feito promessas para você. E o que você tem feito das promessas que Deus fez na sua vida? Você tem levado de qualquer jeito ou tem se posicionado? Irmãos, Sansão não se posicionou, ele começou a se envolver com o pecado. E tem um ditado no mundo que fala assim, que um abismo chama outro abismo. E outra coisa eu falo para você, que um pecado chama outro pecado. Quanto mais você se acostuma, o pecado você vai acostumando com ele, passa a ser coisa normal na sua vida. Foi assim na vida de Sansão. O pecado passou a ser normal na vida dele. Ele passou a brincar, começou a namorar as filisteias. Sansão começou a andar, ele não podia nem tocar em uva, ele começou a andar nas plantações de uva. Sansão não podia tocar em cadáver nenhum, ele pegou mel de dentro do leão, morto, o leão estava morto, mel de dentro do leão morto, amém? E assim, ele começou a brincar com as coisas, começou a brincar com a unção que estava sobre a vida dele, mas principalmente, ele começou a brincar com Dalila. Ele começou a falar, começou a acostumar, foi acostumando. Às vezes ele fala assim, mas o pecado de Sansão foi Dalila. Realmente foi Dalila, mas ela foi só a culminação de todo o pecado, de tudo que ele vinha fazendo. E é isso, o envolvimento com os filisteus levou até aquela situação. Da mesma forma, irmão, o nosso envolvimento com o mundo vai nos levando a uma situação, não é a peninha que derrubou o camelo, era todo o peso que já foi jogado até aquele momento. Então, assim foi com Sansão, não foi só Dalila, mas foi o que ele foi agregando ao longo do tempo, brincando com o pecado. Eu falo para você, meu jovem, falo para você, minha jovem, não brinque com o pecado. Falo para você, homem, falo para você, mulher, não brinque com o pecado. Irmãos, do pecado você foge. A Bíblia fala assim, resistir o diabo e ele... Mas a Bíblia fala também, fuja de qualquer coisa que tenha a aparência de pecado. Nós não podemos brincar com o pecado. Sabe o que aconteceu? Sansão, os irmãos sabem a história, né? Conta o segredo para Dalila, que não podia raspar a cabeça dele. E o que acontece? Aí ele é preso pelos filisteus. Sabe o que é a primeira coisa que os filisteus fazem? Fura os 2 olhos dele. Amém? Segunda coisa que os filisteus faz com Sansão, coloca ele para trabalhar no moinho, no lugar do cavalo, do burro de carga. Amém? Irmãos, quando nós brincamos com o pecado, primeira coisa que acontece, nós perdemos a visão espiritual. Nós não perdemos a nossa visão de Deus. Nós não sabemos definir o certo do errado. Sansão não dividia o que era luz de trevas mais. Um homem que nasceu para libertar Israel, agora não sabia separar noite de dia. Amém? E segunda coisa, ele começou a andar em círculos. Quem anda em círculos chega a algum lugar? Não chega a lugar nenhum. Irmãos, tem muitos crentes nos dias de hoje, diz assim, não é o meu caso.
Oh, graças a Deus, não é o nosso caso. Amém? Que fica andando em volta, não chega a lugar nenhum. E fala, mas o que acontece com a minha vida? Eu dou o dízimo, eu até oferto de vez em quando, uns R$2, eu faço isso, faço aquilo outro, mas não acontece nada na minha vida. Sabe por quê? Envolvimento com o pecado. Irmãos, você perde a visão e começa a trabalhar no lugar dos cavalos, começa a trabalhar no lugar dos bois, começa a pegar aquela moenda, né? Uma moenda que vai quebrando as coisas. Nada acontece, fica dia e noite. Faz como Sansão, perde a visão do espiritual, você não consegue mais separar o que é luz de trevas, irmãos. É dessa forma, amém? Irmãos, no capítulo, essa história está no capítulo 16 de Juízes. O versículo 21 diz assim, ó: então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, e tendo levado para Gaza, amarraram-no em 2 cadeias de bronze, e girava o moinho do cárcere. Isso foi o que aconteceu com Sansão. Ele começou a girar o moinho do cárcere. Meu irmão, minha irmã, você não pode ficar dessa forma, sem produzir. Você não pode trabalhar como escravo do inimigo. Irmãos, você não nasceu para ser escravo do inimigo. Você não nasceu para ficar cego, mas Deus te deu visão, uma visão alongada, uma visão para enxergar além. Amém? Nossa visão é uma visão que traz transformação, irmãos. Nossas atitudes trazem transformação. Amém? Quem nasceu para libertar, agora estava servindo de escravo em Israel. Amém, irmãos? Quem nasceu para libertar o povo, agora era o preso. Amém? Mudança de valores, uma transformação inversa. Quem nasceu para trazer libertação, agora era escravo. Irmãos, tem muitos que foram chamados para trazer libertação, para trazer transformação, e estão agindo como escravos, e estão servindo como escravo. Amém? Abre sua Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 27. Eu quero te mostrar uma história, quero te mostrar o algo final, o cume da vida desleixada, da vida espiritual relaxada que Sansão levou, aonde ela se deu, a que ponto levou Sansão. Alguém que foi chamado para transformar, para trazer liberdade, agora era escravo. Irmãos, você foi chamado para trazer liberdade, não para ser escravo. Amém? Todos encontraram aí Juízes capítulo 16? Diz assim: ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os chefes dos filisteus, e sobre o telhado havia cerca de 3.000 homens e mulheres, que estavam ali vendo o quê? Sansão brincar. Misericórdia. Irmãos, presta atenção. Alguém que era para libertar o povo, agora servia de palhaço. O inimigo estava vendo Sansão brincar. O valente que matou 1.000 homens com a queixada de burro, agora virou palhaço de um bando de inimigo. Irmãos, quantos irmãos têm sido palhaço do inimigo, têm servido de brincadeira do inimigo? Não é o seu caso, graças a Deus, mas muitos que têm um chamado até mais que o meu, mais que o seu, hoje serve de brincadeira para o inimigo. Jovens, irmãos e irmãs, você não pode servir de brincadeira do inimigo. Você não é um brinquedo do inimigo. Deus tem um propósito no seu chamado. Deus te chamou para transformar, para trazer vida e não ser morte. Sansão, a Bíblia fala que naquele dia, no último dia, ele matou mais gente do que em toda a sua vida. Aquelas pessoas que estavam no telhado, ele derrubou todo aquele templo. E a Bíblia fala que no dia de sua morte, ele matou mais gente do que em toda a sua vida. Irmãos, você
nasceu para trazer vida e liberdade aos que estão cativos. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, mas da mesma forma que Sansão foi um exemplo negativo, alguém que era para transformar, a transformação foi inversa, alguém que veio para trazer liberdade, mas que não libertou. A Bíblia também fala de várias pessoas que são agentes de transformação, alguém que não se contaminou com as coisas do mundo, mas que resolveu se posicionar. Amém? Irmãos, tem um ditado por aí, um ditado no mundo, que você é fruto do ambiente que você vive, você faz parte do ambiente que você vive. Irmãos, mas na vida do cristão não é dessa forma. Você é que transforma o ambiente por onde você passa, ele tem que se transformar. Você não pode pegar esse ditado para a sua vida, mas você deve ser um agente de transformação por onde você andar. A sua luz tem que brilhar por onde você for. Amém? Amém, irmãos? Isso não se aplica na vida daquele que decide ser um agente transformador. Essa palavra não se aplica na nossa vida. Amém? Diz assim, essa palavra não se aplica na minha vida, porque onde eu for, eu vou levar a transformação, vou levar a vida de Deus. Amém? Amém. Nós temos que levar a vida de Deus. Eu acho esse nome do ministério assim interessante, vida de Deus. Às vezes você levar para um outro lado, você pensa assim que é muito forte, né? Vida de Deus. Mas nós estamos aqui na terra para levar a vida de Deus para as pessoas. Nós temos que ser agente, levando a vida de Deus para as pessoas. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia fala que Daniel, ele foi levado escravo para a Babilônia. E chegando lá, ele foi tratado não como escravo, mas ele foi tratado como príncipe. Muitas vezes, o inimigo, você chega no território inimigo, você chega junto com o inimigo, você vai sendo levado para o inimigo chega lá, ele te recebe, não como um escravo, mas ele recebe como príncipe. Muitas vezes falam, não, mas você é o cara, o que você está fazendo ali naquele lugar? Você, moça, tão bonita, né? Crente, perdeu seu tempo sendo crente. Você, rapaz forte, né? Rapaz, você serve para ser modelo, o que você está fazendo em igreja? E ele te recebe dessa forma. Nem sempre ele te recebe como escravo. Nem sempre o mundo te recebe como escravo. Você se torna escravo com o passar dos dias, com o envolvimento com o mundo. Você vai se envolvendo e se tornando escravo a cada dia. Quando o povo desceu para o Egito, quando os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó descem para o Egito, os 11, porque José já estava no Egito, eles foram recebidos como irmãos do governador. Separou ali no Egito uma terra só para eles. E quando eles passou o tempo, os irmãos sabem a história, chegou na época de Moisés, o que o povo era lá já? Escravos de Faraó. Então é dessa forma, às vezes, quando você é recebido no mundo, isso acontece muito com os jovens e até com os adultos, com os casados mesmo. Você é recebido com polpa, né? Não, você é o cara, vem para cá, você não precisa disso, esse negócio de Deus não existe, você é que é o cara. E aquilo vai te envolvendo, e com o tempo você se torna como foi o povo de Israel, chega como príncipes e sai como escravos. É dessa forma. A Bíblia fala que Daniel, quando chega na Babilônia, que ele pega e é recebido como príncipe ali, o rei fala, separa príncipes, mas dá da minha comida para ele. Daniel falou, aqui não, eu não me envolvo com as coisas dessa terra, eu não me envolvo com as coisas desse mundo,
A Bíblia fala que Daniel decidiu em seu coração não se envolver com aquela situação. Irmãos, para nós sermos agentes de transformação, nós não podemos nos envolver com as coisas desse mundo, nós não podemos envolver com as comidas desse mundo, com as comidas que o rei tem trazido até a nossa porta. Irmãos, é posição. Daniel, ele se posicionou, ele não aceitou negociar com o inimigo. Tem muitas pessoas que têm pegado e aberto concessões, né? Têm aceitado concessões. Então, e isso tem levado à ruína de muitos. Muitos que foram chamados para trazer transformação não têm transformado, porque têm aberto concessões. É igual eu falei ontem, tem deixado o preguinho lá. Os irmãos sabem a história, né? Eu contei ontem, assim, muito mal contada, né? Eu não sei ela direito não, mas vou contar aqui para vocês entenderem. Que uma pessoa queria vender uma casa, e outra queria comprar. Geralmente é assim, né? Quando um quer. Então, e uma pessoa queria comprar a casa valia 200 mil. Mas o vendedor falou, não, vou te vender a casa por 100. Pô, falou, achei o meu negócio então. Só que tem uma coisinha só. Eu vou colocar um preguinho lá, só esse preguinho vai ser meu. Toda a casa você pode usar, mas o prego é meu. E aí ficou 1 ano, 2 anos, né? E aí o dono do prego veio. Aí ele pegou uma buchada de bode e colocou lá. E deixou lá 3 dias, 4 dias. Aí o comprador que comprou a casa foi lá reclamar. Pô, tá fedendo demais, como é que faz? Não, o prego é meu. Eu vou tirar. Não, você não pode tirar. O prego é meu. É concessão, irmãos. Ele abriu a concessão para o inimigo, e agora o inimigo pode usar como quiser. Você tem deixado algum prego para o inimigo usar na sua vida? Para colocar as carniças dele? Irmão, nós não podemos abrir concessões na nossa vida. Para trazer transformação na vida de pessoas, primeiro nós temos que ser transformados. E ninguém é transformado abrindo concessões. Nós não negociamos princípios, nós não negociamos com a nossa vida espiritual. Irmãos, nós temos que ter posição, e Daniel, ele teve posição, ele teve atitude, ele não aceitou negociar com o inimigo, ele não aceitou negociar sua vida espiritual. Irmãos, eu falo para você nessa noite, não aceite negociar sua vida espiritual, não negocie com o inimigo, porque Deus vai trazer grandes transformações através de você, através da sua casa, através da sua família. Ele vai te usar para trazer transformação na vida das pessoas. Aquele que estiver triste em seu redor, ele vai ficar alegre. Aquele que estiver enfermo vai ser curado. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor por isso? Aleluias! Santo é o nome do Senhor. Deus quer transformar pessoas através de você, irmãos. E nós não transformamos ninguém abrindo concessão com o inimigo. Aleluias, louvado seja Deus. Jesus, ele se torna um agente transformador na vida dos discípulos. Irmãos, ele pega os discípulos e fala assim: de hoje em diante, você Pedro, que é pescador, vocês aí que são pescadores, você João que é pescador, de hoje em diante você não vai ser mais pescador. Aí eles abrem o olho: não, mas eu vou fazer você outro tipo de pescaria, você vai pescar almas. Você não vai ser um homem mais comum. Você vai fazer um trabalho diferenciado. Você não vai fazer um trabalho que todo mundo faz. Era comum na Galileia todo ser pescador. A principal atividade de trabalho na Galileia era ser pescador. Isso era comum lá na Galileia. Mas Jesus chega para os discípulos e fala: você não é mais comum. Você não vai ser um pescador de peixe normal. Você vai ser pescador de almas. Amém? Foi assim que Deus falou com você quando você veio para a igreja, quando Ele te chamou. Ele não te chamou para ser comum, irmãos. Ele não te chamou para ser crente de banco. Ele te chamou para ser alguém que vai trazer transformações. Amém? Não se comporte como pessoas comuns, porque você não é comum. Amém? Aleluias. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Amém. Júnior me confundiu aqui, Júnior. Amém?
Irmãos, você e eu não somos comum. Mas, se nós abrirmos concessões, nos tornamos comum. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, as coisas começam a acontecer. Mas acontece do dia para a noite? Não, é um processo de transformação. Às vezes você fala, mas eu vim para a igreja há tanto tempo, não está acontecendo nada. Irmãos, é porque você tem que passar por todo o processo. Senão você vai ficar igual a borboleta que eu falei. Igual o girino lá, o sapinho, vai ficar assim. Vai morrer antes da hora. Muitos cristãos que vêm para a igreja têm morrido porque têm queimado etapas. Nós temos que participar de todas as etapas. Às vezes você acha que demora muito, mas é o tempo para Deus agir na sua vida. É o tempo de Deus agindo na sua vida. Às vezes, irmãos, muito tem se perdido pelo caminho, porque não dá o tempo para Deus agir na sua vida. Você chega e quer que tudo aconteça no seu tempo. Tem um ditado do mundo aí que fala que Deus tarda, mas não falha. Eu falo para você, Deus não tarda, Deus não falha, Deus não tarda. Tudo é no tempo de Deus. Nada acontece fora do tempo de Deus. Agora, você pode sair do propósito. E quando nós saímos do propósito de Deus, o projeto de Deus não acontece na nossa vida. Não pense você, não pense eu, que se eu sair do propósito que Deus tem para a minha vida, se eu não permanecer, se eu não me posicionar, que algo vai acontecer na minha vida através de mim. Não vai acontecer através de você. Nós temos que nos posicionar diante de Deus, amém? Nós temos que aprender a ser um agente de transformação. Nós temos que espelhar em quem realmente transforma. Quem realmente transforma? Nós temos que ser como Paulo, chegar e falar, bater no peito e falar, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que nos posicionar e espelhar em quem realmente transforma, porque é Cristo que traz transformação, é Cristo que vai nos transformando, é que vai nos transformando a cada dia. Nós não podemos nos conformar com este mundo, mas temos que renovar através da renovação da nossa mente. A cada dia nós temos que nos transformar o mundo através da renovação da nossa mente. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vos conformeis a este mundo, mas transformei-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, é isso que Deus tem falado. Não conformei com esse mundo, não conformei com as coisas desse mundo, mas transformai. Pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Tem muitas pessoas que têm ficado no mesmo lugar todos os dias, não têm renovado, não têm buscado aprender. Irmãos, nós começamos o curso bíblico aqui, no começo do ano, 45 pessoas. Ontem tinha 29. Mas tem muito tempo, 6 meses. Muitos não têm buscado renovar a sua mente, não têm dedicado aquilo que Deus tem chamado. Irmãos, você veio um médico estudando 6 anos para o propósito, para ser médico. Agora você quer ser agente transformador, mas não quer dispor o seu tempo para aprender mais de Deus, para se capacitar a cada dia para fazer a obra de Deus. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. Olhar o que é prioridade. Temos que priorizar as coisas de Deus na nossa vida. Irmãos, o mundo não vai dar nada para nós, porque nós não somos desse mundo. Nós não fazemos parte desse mundo. Nós somos alguém que Deus chamou para transformar ele, mas nós não somos aqui. A Bíblia fala, Jesus quando foi embora, ele falou, eu vou vos preparar lugar, para quando
quando você... eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Então, o lugar nosso está guardado. Nós não somos daqui. Fala para o irmão, você não é daqui. Seu lugar está guardado. Sabe quem que é o vizinho? Ele sabe quem que é o vizinho? É Jesus, amém? Aonde estiver vós, aonde eu estiver, estarás vós também. Amém? É assim, irmãos, nós temos que ser agentes de transformação. Mas nós temos que aprender também com Jesus, porque é Ele, nós temos que nos espelhar em Jesus, porque Ele realmente é um agente de transformação. Irmãos, existia uma determinação para nós, existia um decreto para as nossas vidas, porque no Velho Testamento a Bíblia fala que todos pecaram, e todos que pecaram estavam destituídos da glória de Deus. Então era um decreto, já existia um decreto, existia uma determinação, mas quando aceitamos a Cristo, há uma transformação na nossa vida, amém? Da mesma forma que fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, lá no Evangelho de João, capítulo 12, ou capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Essa é a maior transformação na vida do homem, é quando nós deixamos de ser apenas criatura de Deus e nos transformamos em filhos de Deus, e foi isso que Jesus trouxe em nossas vidas, deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, irmãos, nós estamos declarando que nós estamos deixando de ser criaturas de Deus, para ser filhos de Deus, amém? Quantos filhos de Deus nós temos aqui nessa noite? Aleluias. Só os filhos de Deus aplaudem o Senhor bem forte. Aleluias. Santo é o nome do Senhor. Aleluias. Irmãos, devemos agir como um meio de transformação em meio a essa sociedade em que vivemos, pois nós somos chamados para trazer libertação para essa geração. Pastores, nós somos chamados para trazer libertação. Irmãos, você foi chamado para trazer libertação, amém? Muitos estão aprisionados. Hoje, eu estive num velório, na parte da manhã. Não é fácil, irmãos. Você vê ali pessoas que você sabe que não vão alcançar a salvação. E eu tive a oportunidade, pior é isso, de falar de Jesus para as pessoas, e eu deixei passar. Deus tenha piedade de mim nesse momento, e eu falo para você nessa noite: não deixe passar o tempo de Deus na sua vida, não deixe de falar para o seu parente, não deixe de falar para o seu irmão, não deixe de testemunhar aquilo que Deus fez na sua vida. Irmãos, às vezes o nosso testemunho vai fazer diferença na vida da pessoa, amém? Mas o problema maior é que muitos não têm dado testemunho adequado, não têm dado testemunho de cristão. Mas graças a Deus, Deus tem levantado essa igreja, Deus tem te levantado para ser diferente, meu irmão. Eu falo para você, a partir desse dia, tome uma posição, se levante, determine a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, amém? Eu sei que Deus falou com você há muito tempo, que quando Deus te chamou, Ele te deu uma promessa, e essa promessa vai se cumprir a cada dia, amém? Deus não joga conversa ao vento, Deus não fala ao vento, o que Deus fala vai se cumprir. Você vê, por todo lado que você anda aí, você vê nos carros, Deus é fiel, mas muitos não acreditam nessa fidelidade realmente. Nós temos que nos posicionar como filhos de Deus. Irmãos, você só será realmente alguém que transforma se primeiro você for transformado, amém? Não queira transformar uma pessoa sem primeiro você ser transformado.
Jesus já falou, né? Ai do cego, o cego guiando outro cego. É difícil, não tem jeito. Não tem jeito de um cego guiar outro cego. Nós temos que nos posicionar, amém? E levantar para mudar a história dessa geração, amém? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.